Boa noite, pessoal. Vamos lá. Essa é a nossa penúltima aula, então, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os acessos periféricos, superficiais e profundos, né? Que a gente pode realizar essas funções, né? No RN, que é de curta e longa permanência. São as que mais utilizamos, né? Numa unidade de terapia intensiva neonatal. A gente vai começar pelos acessos venoso periférico, né? São as veias da cabeça. Então, como vocês podem ver na imagem, a gente tem várias ramificações dessas veias. Então, quando o RN ainda tem poucos dias de vida, se é possível visualizar sem dificuldade essas veias. Por isso que a gente fala superficiais, né? São as veias que a gente consegue visualizar com facilidade. Então, entre elas a gente pode ver a jugular, né? A jugular interna. Então, a gente começa pelas veias da mão, né? São os acessos periféricos de curta permanência, né? São aqueles que a gente pode deixar no paciente até 92 horas, né? No máximo 4 ou 5 dias, né? Que a gente pode fazer, observar. Se esse acesso periférico não estiver, né, infiltrando, né, que é que está infundindo na pele, se ele não tem sinais flogísticos, que são aquelas partes vermelhas, saída de secreção, né, que são aquelas secreções purulentas na ponta do catéter. Então, a gente tem que tomar esses devidos cuidados com esse acesso periférico, né, que são as de curta permanência. Como vocês podem ver na imagem, não é difícil de vocês conseguirem visualizar. Até vocês adultos, quando vocês fecham a mão, vocês conseguem visualizar essas veias com facilidade, né? Sem a necessidade de você estar garroteando essa mão para você poder visualizar. Então, seguindo, né, os acessos periféricos de curta permanência, a gente vai falar sobre as veias do braço. Então, tem as veias, né, a basílica, a média, né, ou região fossa antecubital, e tem as radiais, né, as veias da região radial, do antebraço. Então, lembrando que as veias são azuis e as artérias são vermelhas, então a gente tem que tomar esses devidos cuidados para a gente, porque ambas são uma do ladinho da outra. Às vezes a gente vai funcionar uma veia, a gente acaba funcionando uma artéria. Então a gente tem que tomar esses cuidados porque a gente tem que comprimir. Caso a gente pegue uma artéria, a gente tem que realizar uma compressão de no mínimo 5 minutos, né, para a gente conseguir estar realizando essa hemostasia, né, estancar esse sangue desse paciente. Então, do braço também a gente se chama de curta permanência, né, até 92 horas. A gente também tem as veias do pé, quando a gente não consegue nem região cefálica, né, nem do braço, a gente também pode tentar a região do pé, né? Tem a região dorsal, né, o arco dorsal e a veia safena magna, né, que é aquela da lateral do pé. Então, como vocês podem ver na foto, é bem simples, não é difícil também de você conseguir funcionar essas veias, porque do RN são bem visíveis, né? Aí, quando a gente garroteia o pé, que é o ato da gente colocar o garrote, né? Apertar, fazer a compressão, ela fica mais gordinha, né? Ela preenche esse capilar mais rápido. Então é fácil de você conseguir visualizar. Lembrando que essa também é de curta permanência. A gente sempre vai estar visualizando todos os dias, se não tem sinal de inflamação, né, saída de secreção, se não está infiltrando, né, se não está indo para fora dessa veia dessa criança. Porque dependendo do que esteja infundindo nesse RN, eu vou estar causando lesão, né? Se é uma medicação tarja preta, uma medicação mais forte, a gente pode estar causando necrose nesse paciente. Igual mesmo se você infundir noradrenalina, né, que é aquela medicação que a gente utiliza para aumento da pressão arterial. Se caso infunda fora dessa veia, eu vou lesionar esse paciente gravemente, eu vou causar necrose. Então, por isso que é o cuidado. Essa medicação, né, se pode administrar até 2 horas somente, né? Aí o médico tem que pegar
um acesso central, que é o de longa permanência, né? Que aí a gente vai falar nos próximos slides. Mas são medicações que a gente tem que tomar o devido cuidado na hora de infundir, né? Não administrar muito rápido, eu tenho que administrar lento, né? Se eu estou medicando aquele paciente, não tem por que eu ter pressa, eu tenho que medicar com o devido cuidado, com a devida atenção, né? Para mim não estar lesionando esse paciente, para não correr o risco de eu administrar a medicação errada, né? Para mim ter certeza que aquela medicação é daquele paciente, que eu não vou causar nenhum dano. Então, essa é a importância da gente tomar o devido cuidado. Medicar esse paciente com calma, com o devido cuidado. Agora, a gente já entra no acesso venoso de longa permanência superficiais, né? A gente falou do de curta permanência periférico, agora a gente vai falar dos superficiais, mas é de longa permanência, né? Aí a gente tem a basílica, né? A cefálica, auricular posterior, temporal e jugular externa. É o que a gente vai pegar, né, com um catéter profundo, né, e essa pode ser utilizada como de longa permanência, né, como vocês podem ver na imagem, está bem especificada onde que fica cada uma delas, né, essas são as de longa permanência, porém superficiais, né, que a gente não tem tanta dificuldade de a gente conseguir posicionar, elas são basicamente quase visíveis. Então, mas essas são as de longa permanência. Eu posso permanecer desde o período de internação desse paciente até a alta hospitalar, né? Por ele ser de longa permanência, então sem data de validade. A não ser que esteja ali com sinais flogísticos, né? Esteja vermelho, saída de secreção na ponta desse catéter, esse paciente esteja apresentando temperatura constante, aí eu vou verificar se esse foco de infecção, né? Não é desse catéter. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também. Aí a gente vai para os acessos de longa permanência também superficiais nos membros inferiores. Eu tenho a safena magna e a safena inferior, né? Mas ambas também são de fácil visualização e de fácil a gente conseguir puncionar. Então, ela não é tão difícil. Como vocês podem ver na imagem, é bem fácil de você conseguir localizar esse acesso venoso, essas veias desse paciente. Então, a safena magna e a safena inferior fica nos membros inferiores, né? Tanto perna esquerda quanto a perna direita inteira. Aí a gente entra no acesso venoso, né, de longa permanência superficiais, a gente continua vendo nessa imagem, é mais fácil de vocês ver, né, região temporal superficial, né, supratroclear, né, que é a região da testa, cefálica, que é no braço, a basílica, que é na parte inferior do braço, né, interna, fossa antecubital, a cefálica acessória, a jugular externa, né, que é a mais visível da gente conseguir visualizar, a auricular posterior, que é atrás da orelha, né, aí a gente entra na cefálica, que é mais perto da mão, a basílica, rede venosa dorsal, arco venoso dorsal, a safena maior e a femoral, né, que é na região femoral do paciente, que você consegue comprimir um pouquinho e você já sente essa veia na região femoral desse paciente. Aí a gente entra no acesso venoso de longa permanência também profunda, né? Aquelas são as superficiais, as são as mais visíveis. As profundas não, as profundas são diferentes, né? Os acessos profundos é de prioridade do enfermeiro por ser mais invasivo. Então, esse é exclusivamente um procedimento do enfermeiro. O técnico pode realizar, ele pode auxiliar o enfermeiro, preparo do material, né? O auxílio de segurar o membro desse paciente, né? Que aí já é o PIC, né? Que é o catéter venoso central de inserção periférica, né? O enfermeiro faz um curso, né? De um dia inteiro, que tem a parte prática e a parte teórica, né? Aí você pega um certificado com uma carteirinha que você é habilitado
a fazer esse procedimento. Caso você não tenha esse curso, você não pode realizar esse procedimento, porque o Corém, né, exige esse curso, né, é exigente do Corém. Então, se o enfermeiro não tiver esse curso de PIC, ele não pode realizar esse procedimento. Aonde são, né, que a gente vai inserir esse catéter? Região axilar, região femoral profunda e região poplítea. São esses três locais que eu posso inserir, né, esse catéter nesse paciente. A gente vai falar, né, da região axilar, aonde a gente vai inserir na parte inferior interna do braço, né? A gente vai na artéria, na veia mais profunda, eu vou inserir esse catéter até o átrio superior do coração, né? A ponta desse catéter vai até o átrio superior, né? Que é o átrio direito. Então, a ponta desse catéter vai estar inserido lá no meu átrio direito. Esse catéter pode ser monolumen, que é uma entrada só, duplo lumen, que são duas entradas, e triplo lumen, como vocês podem ver na imagem, são três entradas, né? Que eu posso, como às vezes o paciente está fazendo uso de noradrenalina, propofol, fentanil, dobutamina. Então, eu não posso misturar essas medicações. Então, a noradrenalina, ela é de uso exclusivo da via. Então, se ele está tomando noradrenalina e mais outras 3 medicações, a noradrenalina ela vai estar numa via exclusiva, como vocês podem ver na imagem, a via vermelha, né, que é a de uso de medicamentos mais de uso exclusivo. Então, essa noradrenalina vai estar inserida nesse catéter, porque ela não pode se misturar com outras medicações, porque quanto mais diluída, menos efeito ela vai fazer. Então, a noradrenalina, ela tem a diluição dela correta. Então, por isso que eu não posso infundir soro ou outras drogas junto, né? Porque eu posso, essa medicação vai fazer o efeito, mas o efeito vai ser mais demorado e vai ser menos eficaz do que se é para fazer. Então, por isso que a gente dá prioridade para essa droga exclusiva ser de uma via única. Aí, né, essa imagem ainda continua mostrando, né, a PIC, onde a gente insere na região axilar do paciente, né. A inserção, basicamente, ela vai estar desse mesmo jeito que está na foto. Aqui eu tenho um catéter duplo lumen e um catéter monolumen. Então, lembrando que a inserção de drogas de uso exclusivo sempre vai estar na via vermelha. Aí aqui a gente continua falando do acesso venoso, né, de longa permanência, profunda, região femoral. Então, é onde a gente vai inserir o catéter, né? Ele vai ser inserido bem onde está essa imagem aqui, onde está escrito vena femoral, né? E o roxinho é o catéter. Então, vai ser instalado bem nessa região o catéter. Então, essa é de longa permanência também, podendo ser desde a internação até a alta hospitalar desse paciente. E a gente fala também da inserção do catéter na veia poplítea, né, que é atrás dos membros inferiores, que é quase na dobra do joelho, né, onde a gente pode ver, né, a veia poplítea, né, os linfonodos poplíteos. Então, vocês podem ver que tem uma veia bem calibrosa, é onde a gente vai inserir esse catéter também, ou de longa permanência. Então, são esses três, né, o acesso profundo de longa permanência, é onde a gente vai inserir nas veias mais profundas, né? Região axilar, femoral e poplítea. Então, são essas três. Não esqueçam, são esses três acessos de longa permanência profundas. As outras são de longa permanência, porém superficiais. Não esqueçam desse detalhe, né? Tem
os periféricos, né, que são de curta permanência, as de longa permanência superficiais e as de longa permanência, né, profunda. São esses três principais detalhes que vocês têm que prestar bastante atenção. Daí a gente entra nos dispositivos rígidos, né, de curta permanência, máximo 2 horas, né, são os scalp, os Venufix que a gente fala. São os de calibre 19, né, são os de grosso calibre, o 19, 21, 23. Então, esses três são de grosso calibre, são para adulto. E os infantil são os 25 e o 27, né? O 27 é mais em RN. Quando que eu vou utilizar esses dispositivos? Quando eu for realizar uma punção venosa para administração de uma medicação que leve no máximo 2 horas. Então, eu não posso permanecer com agulha dentro desse braço, desse membro desse paciente mais que 2 horas. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também. Aí a gente entra no dispositivo flexível de permanência até 96 horas, né? São os acessos periféricos. Eu tenho os de adulto, né? São os 14, 16, 18, 20 e 22, que são os de grosso calibre. São mais para adulto. A gente não funciona uma veia de uma criança com um 20, porque pode estourar, a veia dele não aguenta. Então, eu vou ter um rompimento de veias desse paciente. Então, até 96 horas, de um RN eu vou utilizar o 24, que é o amarelinho. Aí a gente tem, né, os de longa permanência, que são os duplo lume, o triplo lume e o monolume, né? Que são o priorizado que são as PIC, né? São os de longa permanência, desde a internação até a alta hospitalar desse paciente. E as referências bibliográficas dessa aula, utilizei a apostila, né, a nossa penúltima aula, imagens da internet e Google Acadêmico. Então, espero que vocês tenham uma boa aula, prestem bastante atenção, que é uma coisa que vocês vão utilizar todos os dias em área hospitalar, em posto de saúde que vocês estiverem trabalhando. Então, qualquer dúvida estarei à disposição, né? Boa aula a todos e dúvida vocês podem estar me chamando.